gente continuar explorando o capítulo 1 do livro didático de vocês, hoje eu queria utilizar duas ferramentas para que vocês consigam raciocinar sobre todo o processo de crescimento demográfico, as implicações, as características, por que que as coisas elas vão acontecendo do jeito que elas vão, tá? E para isso eu vou utilizar duas ferramentas. Primeiro, este gráfico aqui, que a gente chama de teoria da transição demográfica. Isso é uma teoria que ela já foi comprovada, na verdade, eu vou falar um pouco melhor sobre ela, e ela explica como que o crescimento vegetativo, ou seja, como o crescimento populacional de uma sociedade vai se dando ao longo do tempo, tá? Ah, Ao mesmo tempo, para fazer essas comparações nos diferentes grupos de países, né, como a gente estava vendo lá na região, eu vou utilizar um gráfico técnico da geografia que a gente chama de pirâmides etárias, tá? Antes de qualquer coisa, eu vou explicar o que que são as pirâmides etárias, e aí a gente vai vendo como que vai acontecendo o comportamento das pirâmides para as diferentes sociedades ao longo do tempo, tá? E com isso vocês vão ter, com certeza, uma noção muito boa de por que que as coisas elas vão acontecendo do jeito que elas estão, tá? Então, assim, ó, tem um site que eu indico para quem quiser aprofundar as pesquisas, populationpyramid.net, tá? Esse link aqui, ele tem tudo que é dado infográfico, ó, vejam só, sobre população, migrações. Esses dados eles são atualizados a partir dos relatórios do FMI, do Fundo Monetário Internacional, também dados do governo americano, tá? Então, tem muito dado que vocês podem explorar. A gente não tem tempo, infelizmente, né, para fazer tudo isso aqui, mas sintam-se à vontade. Esse é um site que eu indico bastante para que vocês possam explorar. Então, vamos lá. O que que é uma pirâmide etária? Uma pirâmide etária, gente, nada mais é do que um gráfico que demonstra a distribuição da população de uma sociedade, seja uma cidade, um estado, um país, um continente ou até mesmo o mundo, como está posto aqui. E existem algumas regrinhas técnicas para que a pirâmide etária seja considerada uma pirâmide. Duas, eh, duas regras são importantes. Primeiro, a gente separa a população masculina da feminina. Sempre a masculina vai estar à esquerda da pirâmide, a população feminina sempre à direita. E sempre na base da pirâmide a gente vai ter a população mais jovem. A gente chama de pirâmide etária porque a população ela vai sendo distribuída de acordo com a sua faixa etária. Aqui são grupos de idade, tá? Então vejam, número de pessoas de 0 a 4 anos, de 5 a 9, 10 a 14 e assim sucessivamente, tá? Então, os idosos estão no topo da pirâmide, os mais jovens estão na base da pirâmide e os adultos estão no meio da pirâmide, tá? Essa é uma referência que a gente vai utilizar sempre. Então, essa é a pirâmide etária atual do mundo para 2019. Então, a população estimada mundial é de 7,7 bilhões de pessoas, onde a gente tem aí aproximadamente, vamos botar aí 9% dessa população entre 0 e 4 anos, arredondando, ok? E onde a gente tem aí 0,2% da população mundial com mais de 90 anos, tá? Esses são dados que a gente pode fazer a partir da interpretação. A gente pode depois explorar isso para outros países. Por exemplo, olha como que é a pirâmide etária brasileira. Vejam como ela já tem uma base sensivelmente menor do que a base do mundo, o maior número de adultos do que a média mundial, certo? Se a gente comparar com Burkina Faso, que é um país bem mais pobre da África, vejam a quantidade de jovens que esse país tem, tá? Agora a gente pode comparar também com um país mais desenvolvido do que o Brasil, a Bélgica, por exemplo. Olha que diferença.
Olha como o número de jovens é muito pequeno e o número de idosos é bastante grande. A gente vai tentar ver por que que isso acontece e como que vai se dando essa distribuição. Então, vocês lembram daquela animação que eu havia mostrado para vocês no site do Museu de História Americano? E dá para ver nitidamente que a explosão demográfica no mundo ela se dá a partir da Revolução Industrial no século XVIII, tá? Só que isso vai se dar de maneiras diferentes em diferentes regiões do mundo, porque o que vai fazer com que ocorra uma explosão demográfica no planeta são as benesses da Revolução Industrial. E nem todo mundo se industrializou ao mesmo tempo. Então, aqueles países que se industrializam primeiro, eles vão conseguir se desenvolver primeiro e eles vão conseguir passar por essa chamada transição demográfica primeiro. Deixa eu tentar, explicar para vocês o que que eu estou querendo dizer. Hã, Num regime demográfico, por iniciar, vamos imaginar que o mundo inteiro ele estava aqui até o século XVIII, tá? O mundo ele estava calcado em altíssimas taxas de natalidade e altíssimas taxas de mortalidade, ou seja, nascia muita gente, as mulheres tinham muitos filhos, a taxa de fecundidade era muito alta, mas a taxa de mortalidade era muito alta também, porque as pessoas morriam de qualquer coisa. A gente não tinha vacina, antibióticos, não sabia sequer da existência de micróbios ou bactérias, ou seja, era as pessoas morriam de qualquer coisa mesmo, tá? Era uma seleção natural muito forte, por isso que demorou para a população crescer de forma exponencial. Isso só vai acontecer a partir da Revolução Industrial. Então, o que que a gente pode esperar de uma pirâmide etária de um país como esse? Eu posso dar o exemplo de Burkina Faso. Burkina Faso é um país da África Ocidental que ainda tem essa condição. Vejam que Burkina Faso tem uma altíssima natalidade. Como é que eu consigo interpretar isso? Olha só, 17% da população é de pessoas de 0 a 4 anos. Tem muitos jovens. A taxa de natalidade ela é muito alta. Vejam que a proporção de idosos é muito pequena. Vejam que a gente não tem aí, vamos botar aí, nem 5% de população idosa, né? Ou seja, praticamente não tem idosos. O que que isso indica em uma nação? Que a taxa de mortalidade ela é alta e, consequentemente, a expectativa de vida, a média de vida, ela é bastante baixa. Isso nos indica uma condição de subdesenvolvimento, ou seja, um país que não consegue cuidar dos seus idosos, que não consegue com certeza dar uma boa estrutura de educação e saúde para a população, que ainda vive num regime chamado pré-industrial. Então, o que Burkina Faso apresenta ainda nos dias de hoje é o que o mundo apresentava lá em meados do século XVIII, tá? Então, se a gente analisar as regiões mais pobres do mundo, isso fica claro de ver aqui no livro de vocês, tem uma imagem bem bacana, ó, que ela coloca a taxa de crescimento demográfico, tá? Aqui fica muito claro de ver onde a gente tem essas áreas mais escuras, a gente tem com certeza as áreas mais pobres, né? Porque a natalidade a gente vai ver que ela é inversamente proporcional ao desenvolvimento social e econômico de uma nação, né? Ou seja, o subdesenvolvimento, né? Ele ele gera uma alta taxa de natalidade. À medida em que as nações elas vão se desenvolvendo e a população vai tendo oportunidade a fazer outras conquistas, naturalmente a natalidade ela vai caindo. Então, vejam que as regiões que não são industrializadas do mundo ainda estariam nesse chamado regime pré-demográfico, né, numa condição quase que caótica, tudo bem? À medida que elas vão se industrializando, o que começa a acontecer? A mortalidade ela cai bruscamente. A natalidade se mantém elevada, mas a mortalidade ela cai muito. E é isso que gera uma aceleração no crescimento demográfico. Ocorre a chamada explosão demográfica. E por que que isso acontece, gente? Porque mudar a taxa de natalidade é uma questão cultural. Ela demora décadas, gerações. Somente depois que uma criança ela é bem instruída, bem educada, tem acesso à cultura, tem acesso a um bom emprego, tem acesso a outras oportunidades na vida, ela vai viajar, o país começa a se urbanizar, tudo isso começa a acontecer, as pessoas começam a ter menos filhos. Isso demora para acontecer.
Agora, a mortalidade é muito fácil de cair. Basta tu vacinar a população e ano que vem tu já vai perceber que ela vai parar de morrer. Basta tu ter um simples posto de saúde, métodos sanitários básicos, como a gente está vendo nessa questão agora da pandemia, o simples ato de saber que é necessário lavar as mãos, ter água encanada nas casas, ter um posto de saúde para fazer um atendimento básico, vai fazer com que a mortalidade ela caia drasticamente. Então aqui a gente já tem um país que começa a ter uma maior expectativa de vida, né? Ainda um país jovem, com um grande número de jovens. Então vejam que nestes dois momentos os investimentos eles devem ser feitos na saúde básica e na educação, porque a gente tem muitos jovens, ainda não tantos adultos e poucos idosos, tá? Um exemplo de um país que estaria nessa primeira, eu chamo de primeira fase, porque aqui é um regime pré-transição ainda, né? A transição ela começa aqui, na verdade, tá? Então a gente tem por exemplo, a Bolívia. Vamos ver se eu tenho dos dados da Bolívia aqui, ó. Ó, vejam como a gente tem um crescimento acelerado ainda, a gente tem uma alta taxa de natalidade, mas vejam como o número de idosos já é mais significativo do que se comparado com Burkina Faso, tá? Então a gente tem aqui uma nação que está já se desenvolvendo, que começa, que tem um crescimento acelerado ainda, tá? Mas já apresenta algumas condições melhores. Então, isso é natural, cada país está em algum ponto desta transição aqui, tá? Se a gente for comparar ali com os dados presentes no livro, ó, dá para ver que a Bolívia ainda tem um crescimento demográfico maior do que o resto da América Latina, né? Mas uma condição já melhor do que aqueles países da chamada África subsaariana e alguns países do Oriente Médio e da Ásia Central, tá? Até que no Oriente Médio o crescimento demográfico ele pode ser justificado pela questão religiosa, né? A religião muçulmana muitas vezes não permite, dependendo do país, a utilização de métodos contraceptivos. Isso faz com que a taxa de natalidade seja maior, mesmo o país tendo um pouco mais de desenvolvimento. Agora, vejam aqui. Então, aqui a gente tem uma explosão do crescimento vegetativo, a necessidade de escolas, a necessidade de creches para a população, de vacinação para as crianças, ok? Um grande número de jovens ainda, nesses dois momentos aqui, a população ela é chamada de jovem, ainda é muito jovem, o que indica que a nação ainda está se desenvolvendo, ainda está iniciando o seu desenvolvimento, tudo bem? Quando a gente entra nesse terceiro momento, que eu chamo de segunda fase da transição demográfica, aqui a gente já tem um cenário um pouquinho diferente. É o caso, por exemplo, do Brasil. Olha o que vai acontecer com o Brasil. Vejam que pela primeira vez, né, desde que a gente começou a contar essa história, é, a base ela já é mais estreita do que pelo menos uma ou duas faixas etárias acima. O que isso significa? Que hoje o Brasil tem uma população de 0 a 4 anos menor do que de 5 a 9. O que isso significa? Ou pelo menos menor do que de 10 a 14, né? Porque aqui está igual em termos percentuais, tá? O que isso significa? Que o número de jovens no país está crescendo, desculpa, diminuindo, e esse número de jovens está diminuindo porque a natalidade ela está caindo. Se a natalidade cai e a gente já tem uma mortalidade baixa controlada, começa a haver agora uma desaceleração do crescimento demográfico mundial. No caso do Brasil, mas é o que está acontecendo no mundo também. Ou seja, esse crescimento ele é positivo, a cada ano a população brasileira cresce mais, mas ela cresce a taxas cada vez menores, tá? Nesse momento aqui, a gente diz que a gente tem o melhor momento demográfico de um país, na teoria. Por quê? Porque a gente tem ainda não tantos idosos, apesar de ser maior do que nas outras duas pirâmides que eu mostrei para vocês, e principalmente a gente já não tem um número de jovens tão grande. Então a maior parte da população, ela é a chamada PEA, população
economicamente ativa. Ela está no meio da pirâmide. São os adultos que trabalham, que contribuem para o sistema. Então a gente está falando economicamente do melhor momento, porque a gente tem um grande número de pessoas que contribuem para a economia e um menor número de pessoas que são dependentes de outras para serem sustentadas. Então, nesse momento, é importante que os investimentos de uma nação sejam direcionados para a geração de empregos. Não estou querendo dizer que a educação e a saúde não é importante, elas são, mas isso já deveria estar consolidado no passado. Agora, o grande desafio é o maior número de adultos, portanto, uma geração de empregos maior, tá? E aqui os países já começam a ter cuidado, porque eles percebem que em algumas décadas eles se tornarão idosos, tá? Então, em tese, este é o momento das vacas gordas, vamos dizer assim. Tem muitas pessoas contribuindo, gerando impostos, e na teoria a gente tem uma previdência social bastante sadia, porque tu tem ainda muitos trabalhadores, poucos jovens e ainda poucos idosos que recebem aposentadoria. Mas já é necessário ter um cuidado para a questão da responsabilidade fiscal, para que um país não se endivide, ele não aumente a sua dívida pública demasiadamente. É importante que ele projete que no futuro ele terá muitos idosos, poucos trabalhadores e jovens, e, consequentemente, menos pessoas contribuindo e muitas pessoas necessitando dessa ajuda, dessa previdência, né? Que é abastecida pelos impostos dos trabalhadores. Então não tem saída, gente. Isso é uma matemática. Reformas da Previdência, elas precisam ser feitas de tempo em tempo. O que a gente pode discutir é que tipo de reforma é melhor para cada tipo de população, tá? Isso a gente pode fazer mais adiante. Então, quando um país ele conclui a sua transição demográfica, que é o caso da Bélgica, a gente chega a dizer que essa pirâmide ela pode ser quase que invertida, né? Ter um maior número de pessoas em idade avançada, idosa, do que o número de jovens propriamente dito. Então aqui a gente tem um grande número de aposentados, um número de trabalhadores já menos expressivo, desculpa, e o número de jovens cada vez menos expressivo, tá? O que eu quero chamar atenção com isso? Vejam que na primeira e na segunda fase a gente tem países com bases largas. Bases largas, alta natalidade, alta fecundidade. Nível de desenvolvimento social e econômico baixo ou médio, tá? À medida em que a nação vai se desenvolvendo, essa mortalidade vai caindo, a natalidade vai caindo, e aí a base, a pirâmide, ela vai encolhendo, ela vai ficando mais alta, o que representa o maior número de idosos, tá? Esse tipo de coisa é importante vocês conseguirem interpretar. Eu não preciso que vocês decorem que a Bélgica tem, sei lá, 6% de jovens apenas. Não. Mas eu preciso que vocês interpretem que, bom, se a base ela é menor do que as áreas mais acima da pirâmide, então esse país tem uma baixa natalidade. Então esse país deve ter uma condição de desenvolvimento melhor, né? Aí eu falei, por que que a natalidade efetivamente ela cai aqui, né? Eu falei que era um conceito um pouco mais cultural, é porque vejam só, tu vai ter depois de décadas de investimentos em educação, em cultura, as pessoas passam a ficar mais tempo na universidade estudando, a gente vai ter um maior respeito, uma questão de igualdade de gênero, ou seja, uma menor discrepância entre as decisões que o homem e a mulher tomam, seja em termos de rendimento, seja em termos de liberdade. Isso faz com que a mulher saia para o mercado de trabalho, opte por ter menos filhos e passe a ser menos julgada ou não ser julgada por isso. A gente vai ter um cenário em que o país já está urbano, ele está urbanizado, ou seja, as pessoas agora estão vivendo nas cidades e viver nas cidades é mais caro. Então isso faz com que as pessoas pensem mais antes de ter filhos. A gente está falando de maior possibilidade, né? Eu sempre brinco. Se pegar imaginar uma pessoa no Brasil dos anos 40, uma menina especialmente, onde ela recém tinha obtido o direito a voto, estudar para uma menina naquela época era um tabu. Então, basicamente, o sonho de uma menina com 16, 17 anos era casar e ter filhos. Então, ela começava a ter filhos muito cedo,
teria muitos filhos porque a gente teria uma população rural em que ter filhos no campo era a mão de obra barata, aliás, barata não, gratuita, para manter a produção, coisa que hoje é bem diferente. Agora, se a gente perguntar para uma menina no Brasil hoje, com 16, 17 anos, o que que ela quer fazer, a maior parte delas, né? A ideia dela é finalizar os estudos, entrar numa universidade, conseguir um bom emprego, comprar a sua casa, viajar o mundo, fazer um intercâmbio, de repente, quem sabe, se encontrar um parceiro que acha interessante e vai ter um filho. Ou simplesmente mesmo sem isso não vai ter, porque são opções individuais, né? Então são vários fatores que geram essa queda na natalidade. E tudo isso depende desse desenvolvimento desse país. Então já estou finalizando aqui, tá? Se quando a gente tem lá na fase um e na fase 2 os países tendem a controlar a natalidade, eu não estou falando de um controle forçado, estou falando de um controle espontâneo, que foi que a maior parte dos países do mundo adotou, exceto a China e a Índia, tá? Meio que ironicamente, as maiores populações do mundo são as únicas que adotam um controle forçado de população. No resto do mundo, o que vai existir é um aconselhamento familiar, um estímulo ao planejamento familiar, ou seja, adoção de métodos contraceptivos, eh, cartilhas de informação para as famílias terem menos filhos. É isso que vai começar a acontecer nesse momento aqui. Por outro lado, quando essa transição ela finaliza, vejam que a gente tem uma inversão do que era essa transição lá no início. Se antes a gente tinha um crescimento vegetativo baixo, baseado em altas taxas de natalidade e mortalidade, ou seja, nascia muita gente, morria muita gente, e aí o crescimento era pequeno, agora esse crescimento ele também é pequeno, igualmente pequeno, só que ele está baseado em baixas taxas de mortalidade e de natalidade, o que faz com que o crescimento vegetativo seja também muito pequeno e agora composto basicamente, população composta por população economicamente inativa, a PEI, ou seja, são idosos, são aposentados que necessitam ser sustentados. E aí a gente tem um problema com a quebra da previdência social. Não tem outro caminho, existem duas formas disso ser solucionado. Ou as nações voltam a estimular a natalidade, e nem sempre isso dá certo. Por exemplo, em países como a Alemanha ou a Noruega, tem uma série de estímulos para que as pessoas tenham filhos. Na Alemanha, a licença maternidade para a mãe é de 1 ano. Então, tem uma criança, fica por 1 ano em casa cuidando da criança, recebendo o salário pago pelo governo. Na Noruega, não sei se isso ainda está em vigor, mas até um tempo atrás, eles pagavam um bom salário para o casal, tanto para o pai quanto para a mãe, ficar com a criança que nasceu até os 5 anos de idade, porque isso seria um estímulo à natalidade, e também eles entendem que se os pais conseguem educar a criança bem desde cedo, a chance dessa pessoa desvirtuar do caminho correto da sociedade ela é bem menor, e isso se traduz em economia no futuro. Então, a gente está falando de um país com um planejamento muito sério, né, e com uma outra realidade financeira também, tá? Mas essas são possibilidades. Agora, qual é a outra possibilidade? Tapar esse buraco de falta de mão de obra de adultos com migrações, né? É o que acontece na Europa, quer queiram, quer não, eles são dependentes da mão de obra migrante que existe lá, só que aí a gente começa a ter um embate cultural, né? Uma coisa que eles necessitam dessa mão de obra, outra coisa que eles não querem é a modificação da sua cultura. E é isso que gera preconceitos, é isso que gera a xenofobia, essa aversão ao desconhecido. Mas isso é papo para a próxima aula sobre migrações para a gente encerrar o capítulo aí, tá? Sugiro que vocês explorem bastante esse site e depois de assistir ao vídeo explorar o site, tentem fazer os exercícios então, tá? Até a próxima!